estamos de regresso no Açores hoje e reservamos esta segunda parte para as rúbricas do nosso programa das segundas-feiras. Avançamos com a rúbrica A Matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, boa tarde. O professor vem hoje falar-nos a propósito da sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia da Matriz, da cidade da Horta, no qual o professor Ricardo Teixeira foi o orador convidado e vem a propósito deste assunto falar-nos das simetrias no artesanato. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, portanto estou atrasado uma semana aqui com a rúbrica no programa, mas foi por uma boa causa. Porque no passado dia 8, como a Vera já disse, a Freguesia da Matriz celebrou uma data interessante, 502 anos de existência, muita história. E no âmbito do Dia da Freguesia há sempre uma pessoa que faz uma comunicação. Este ano convidaram-me a mim. Agradeço desde já à Senhora Presidente da Junta de Freguesia da Matriz, a Doutora Alice Menezes da Rosa, pelo convite, a toda a equipa da Junta, pela simpatia, pelo profissionalismo, em particular à doutora Paula Decmota. E quando me convidaram, estava pensando no tema e pensei, vou dedicar esta comunicação ao grupo de artesãs da Ilha do Faial, que já tenho tido gosto ao longo dos anos de explorar as simetrias dos seus trabalhos, quer aqui no programa. Inclusivamente alguns exemplos desta rúbrica. Exatamente, aqui no programa, também nos jornais para os quais escrevo, o Tribuna das Ilhas e o Atlântico Expresso. E quis dedicar, e dediquei com gosto, porque são 4 artesãs que têm longos anos de experiência. São artes totalmente diferentes, mas todas elas ricas e todas elas demonstrativas da potencialidade que é o nosso património a nível do artesanato, o artesanato aqui nas nossas 9 ilhas. E como tal, pus mãos à obra, contactámos as 4 artesãs que responderam afirmativamente, levaram alguns exemplares dos seus trabalhos para no dia da comunicação, porque as pessoas presentes puderam também não só assistir à comunicação, mas depois da comunicação ver os trabalhos ao vivo, que é sempre diferente. Uma fotografia ou as imagens nunca traduzem a 100% a beleza das peças. E hoje o professor vem também partilhar connosco esse artesanato. Exatamente, e portanto eu sugiro, se a Vera concordar, que começássemos pela arte de recortar papel, da Dona Maria de Lourdes Pereira. Com certeza, podemos começar por aí, já temos a primeira imagem no ecrã. Exatamente, vemos alguns trabalhos expostos, portanto aqui este exemplo foi feito sem dobragem inicial de papel, não foram produzidas simetrias. Ali ao fundo vemos a mulher de capote, a tradicional mulher de capote, onde já foi feito, portanto, uma dobragem inicial e produz-se uma simetria de reflexão, neste caso na vertical. O próximo exemplo, dedicado, portanto, ao tema do Espírito Santo, também vemos um eixo de reflexão, um eixo de espelho na vertical. Isso significa que o papel, é um papel de seda, foi dobrado ao meio antes de fazer o trabalho. É utilizada uma tesoura de bicos finos e, portanto, pode-se ver, de facto, o grande pormenor e a minúcia. Quem olha e não conhece esses trabalhos não acredita que é recorte de papel. Que é um trabalho exigente. Exatamente. Vemos aqui outro quadro dedicado também ao tema do Espírito Santo. É interessante que neste caso já temos 4 eixos de simetria, um na vertical, outro na horizontal e 2 na diagonal, porque a peça é dobrada 3 vezes, o papel é dobrado 3 vezes antes de ser feito o recorte de papel. Conseguimos agora ver um pormenor da minúcia do trabalho exposto. Portanto, as peças podem ter diferentes dimensões. Pode-se partir de um formato mais quadrangular ou mais circular para executar as diferentes peças. E também, como estava dizendo há pouco, posso dobrar as peças em diferentes número de posições e isso confere diferentes simetrias. Vemos aqui um pormenor de outra peça que também apresenta 4 eixos de simetria. Aqui vemos um pormenor mais próximo, conseguimos ver o trabalho pormenorizado da nossa artesã. E de facto aqui conseguimos ter uma percepção dos 4 motivos que se repetem em torno do centro da rosácea, conferindo então a simetria de rotação e também simetrias de espelho ou de reflexão que resultam, como eu disse há pouco, da dobragem do papel. É interessante que do ponto de vista didático podemos lá em casa
claro, fazer peças menos elaboradas, mas mostrar às nossas crianças que, consoante o número de vezes que dobramos o papel, obtemos... Um efeito diferente. Exatamente, portanto, obtemos repetições, o número de repetições do motivo é diferente, o número de eixos de simetria é diferente. Os pais lá em casa podem mesmo usar um espelho e mostrar à criança que o lado da imagem que é refletido no espelho é idêntico ao outro. E, portanto, é um trabalho interessante, de grande pormenor, mas que também depois pode ser aproveitado lá em casa para explorar esse tema com as crianças. E da arte de recortar o papel, seguimos agora para as rendas tradicionais. Exatamente. Vamos ver as rendas tradicionais da Dona Ana Batista, que tem também um longo trabalho muito pormenor e muito rigor. Vemos aqui uma gola e umas luvas, feitas pela Dona Ana Batista, são características do trabalho da Dona Ana Batista. Vemos aqui uma peça que foi criada pela própria, um girassol, e tem diferentes camadas. Podemos concentrar a nossa atenção na flor no interior, que tem 12 pétalas, depois os raios de sol à volta, que são 24, e então as pétalas exteriores do girassol são 18. Portanto, vemos aqui também diferentes, a flor central e as faixas circulares, diferentes rosáceas, que têm diferentes repetições de motivo e, claro, para que tudo jogue certo e tudo bate certo, é preciso muitas contas também, para contar muitos os pontos. Aqui vemos um napron, que foi capa de um livro publicado em 2004 sobre as rendas tradicionais do Pico e do Faial. Vemos aqui o pormenor de uma rosácea, que tem 10 pétalas, repetição 10 vezes do motivo. Podemos também analisar uma faixa de rosáceas, e aí temos um friso, ou todo o napron, e aí na matemática dizemos que é um padrão bidimensional porque pavimenta todo o plano. Portanto, as rendas também são muito ricas nesse sentido. Passamos agora para outro exemplar, também muito interessante. Novamente, podemos concentrar a nossa atenção apenas numa das rosáceas, já vamos ver daqui a pouco, e mesmo assim, por exemplo, a do lado direito, mesmo assim temos a flor central, que tem 12 repetições, forma assim o efeito catavento, e à volta temos amores perfeitos, também 12 amores perfeitos. Portanto, é um trabalho de grande minúcia, que cada rosácea dessas depois é ligada às restantes e faz a pavimentação de todo o plano, e, portanto, a nível de simetrias, são peças muito ricas, sem dúvida. E se não for respeitado a conta rigorosa, vai falhar, não ficará perfeito o resultado final. Exatamente, as contas têm que ser bem feitas, é importante também que os pontos do mesmo tipo fiquem todos homogéneos, porque também tem a ver com o conceito de simetria, de certa maneira. Também é importante que os pontos fiquem bem apertados, como a Dona Ana Batista diz, toda orgulhosa, as minhas peças basta passar, não é preciso engomar, porque aguentam-se bem, exatamente porque os pontos são todos muito cuidados e a execução é muito cuidada. E agora vamos ver os bordados de palha de trigo sobre tulo, um trabalho que também parece muito interessante. Exatamente, é um trabalho da autoria da Dona Isaura Rodrigues. Também, quer as rendas tradicionais como os bordados, são produtos certificados, estão ambos certificados. Vemos aqui um pormenor de um vestido. As espigas são uma marca clara deste tipo de arte, aqui com simetria de espelho. Vemos também um chale, vemos aqui várias peças. E agora um pormenor dos utensílios, porque é interessante que cada arte tem a sua forma de executar, de ser executada. Aqui temos o papel vegetal com o desenho a implementar, que é anexado a uma folha de papel de ferro. O tulo é sobreposto a este papel. Temos também a palha de trigo, que deve ser cortada com uma rachadeira tradicional. Utiliza-se uma faca para retirar o miolo e os caules das folhas também são construídos com a piteira ou a babosa. Vemos aqui um exemplo de um vestido muito bonito, com simetria de espelho na horizontal e na vertical, e também a meia volta, tal ideia de se virar a figura de pernas para o ar, a sua configuração não é alterada. Portanto, um vestido, e aqui um pormenor das flores, que vão aparecer mais daqui a pouco, novamente. Também características dos bordados de palha de trigo sobre tulo. As espigas são um elemento de marca, neste caso, nestes vestidos? Sem dúvida, sem dúvida. O fundo, muitas vezes o preto resulta muito bem com as espigas douradas. Sempre que possível procuramos as simetrias. Vemos ali na saia, em baixo, um friso, repetição de dois motivos diferentes, alternados, sempre com o mesmo espaçamento entre cópias consecutivas. Temos aqui um bonito friso, que vemos agora o pormenor, aqui da nossa saia. E todos estes cálculos têm que ser feitos a priori, antes de se avançar para a confecção do próprio modelo. Exatamente, tem que ser feito, o desenho é feito a priori e depois, claro, na execução há que confirmar se está tudo a bater certo.
Portanto, há que estar sempre com atenção aos pormenores. As distâncias das espigas, das flores, tudo tem que estar em harmonia. E é isso que produz também as simetrias e de certa maneira, a beleza quando olhamos para essas peças. Vemos agora aqui outro pormenor de uma saia, com simetria de reflexão na vertical, simetria de espelho na vertical. Também um bonito motivo. E a ciência matemática está assim presente na habilidade manual destes artesãos. Exatamente, portanto, como eu estava dizendo há pouco, todas as formas de arte têm a sua maneira de serem executadas e a forma de alcançar a simetria também é diferente de uma forma de arte para a outra. Vemos agora aqui novamente, como eu disse há pouco, que íamos voltar a ver pormenores aqui das flores. Tem 6 pétalas, portanto caracteriza-se por simetrias de rotação, segundo ângulos de 360 por 6, se quisermos dizer em termos matemáticos, 60 graus, e as simetrias de espelho. E quando fala com os artesãos e expõe-lhe estes seus conceitos matemáticos, há essa percepção para a ciência que está aqui envolvida? Isto para lançarmos já as próximas imagens de bordados de crivo. A verdade é que, intuitivamente, os artesãos, como também os calceteiros nas calçadas, quem faz as varandas em ferro fundido, têm essa consciência do que é necessário para produzir as simetrias. Mas são conversas muito interessantes, porque eu aprendo muito com os artesãos e os artesãos também gostam de perceber a perspectiva da matemática e do rigor matemático que é atribuído às suas peças. E neste caso, os bordados de crivo, que é aquilo que o professor agora nos irá mostrar. Exatamente. Vamos terminar com os exemplos dos bordados de crivo, da Dona Salomé Vieira. Vemos aqui uma panorâmica de alguns trabalhos que foram expostos no Dia da Comunicação. Vemos aqui um pano de pão com 4 repetições de motivo. Significa que tenho rotações de 360 por 4. Se posicionar de qualquer lado de uma mesa quadrada onde esteja esse pano, vejo sempre a mesma configuração quando olho para o centro da mesa. Vamos ver. São pormenores com muita exatidão. Exatamente. Vemos agora o pormenor aqui. Este também desenho é da autoria da Dona Salomé Vieira. É uma hortênsia. Portanto, não fosse a Ilha de Faial rica em hortênsias. Portanto, é um pormenor interessante, de facto. Agora vemos aqui um napron com motivos chineses. Temos aqui 2 motivos diferentes. Vemos agora o motivo a branco e ao lado está mais escuro, porque a imagem está em perfil, mas vemos agora aqui a imagem pormenor, o outro motivo. São 2 motivos que alternam entre si, produzindo-se, portanto, simetrias de meia volta. Portanto, a tal ideia que também é transmitida neste napron. Significa, se virar o napron de pernas para o ar, a sua configuração não é alterada. O que é que significa? Se estiver de um lado da mesa ou do lado oposto, a configuração é a mesma. Mas como é só meia volta e não as simetrias de 90 graus, se eu estiver num lado da mesa e outra pessoa no lado imediatamente contínuo, àquele lado, não vão ver a mesma configuração. Vemos aqui o pormenor, portanto não há simetria de espelho neste caso, apenas de rotação. E aqui temos outro napron, também com hortênsias. E agora vamos ver uma perspectiva da borda do napron. Porque a borda do napron, se for analisada apenas com uma borda, é uma faixa com um motivo que se repete ao longo da faixa. Portanto, é um friso. É mais um exemplo de como no artesanato podemos encontrar numa só peça diferentes formas matemáticas consoante a localização da peça. Portanto, podemos analisar a peça como um todo ou podemos analisar pequenas porções da peça e isso mostra a grande riqueza do nosso artesanato. Também conseguimos ver aqui o pormenor muito interessante. Todos aqueles quadradinhos são revestidos, portanto, são reforçados com linha depois do tecido ser desfiado, o que é um trabalho bastante minucioso. E depois, então, os quadradinhos são preenchidos, alguns dos quadradinhos são preenchidos para fazer o desenho, como vemos ali no caso concreto, a borda do napron. Mas todos aqueles quadradinhos que vemos são revestidos um a um com linha para reforçar o tecido. É um trabalho minucioso e bonitas sugestões que o professor nos trouxe. Vamos despedir-nos e relembrar que podem enviar sugestões para a rubrica através da página da Matemática ao Seu Encontro no Facebook. Sugestões para serem desenvolvidas em próximas edições. Exatamente, e até se quiserem ouvir, portanto, se quiserem ler alguns pormenores do que temos estado aqui a falar, também encontram nessa página vários artigos de divulgação. Obrigada, professor Ricardo Teixeira. Agora voltamos a encontrar-nos em abril. Até abril. Boa tarde. Obrigado.